Vamos ouvir essa palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta. Hoje está na responsabilidade do pastor Rafael. Se assente até ele chegar aqui, queridos, por favor. Você que já veio receber essa unção. Pastor Rafael hoje é que está na responsabilidade de ministrar essa palavra. Amém, amados? Glória a Deus. Então vem para cá, meu filho. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Aleluia. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Oh, glória a Deus. Felizes com Cristo, felizes com Deus. Deus é fiel e maravilhoso e tem uma bênção especial para nós a cada dia, não é verdade? Glória a Deus. Igreja, abra comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 21, para nós trabalharmos essa introdução. E aí, depois da introdução, nós vamos para os textos que o Senhor tem colocado no meu coração. Dentro do mesmo tema que nós trabalhamos no sábado, lá na Igreja Batista Unida. E eu creio que o Senhor tem algo também a tratar aos nossos corações, na mesma mensagem, na mesma palavra. E o Senhor vai edificando a nossa fé. E o meu desejo é esse mesmo, que o Senhor trabalhe no meu coração, no seu coração. E nós possamos prosseguir na caminhada, sem nos desviarmos para a direita e para a esquerda, mas prosseguirmos avante, porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, ninguém, mas ninguém mesmo, mas que todos venham ao arrependimento e todos venham ao conhecimento da verdade. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Lucas, capítulo de número 21, versículos 34 em diante. Versículos 34 em diante. Glória a Deus. Diz assim: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Diga comigo, diga glutonaria. Diga assim, ficar comendo em excesso. Olha para mim e fala assim, prosperidade. Vira para alguém então, fala assim, ó, quando a gente está na prosperidade, a gente tem uma tendência a relaxar. Pastor Celino falou domingo que eu estou parecendo um pão. Pronto para ir para o forno. Vocês lembram dessa palavra? Lembra dessa palavra? Aí eu falei, ixi, Jesus. Aí chegou em casa, minha mulher falou assim, nossa amor, você tá um pãozinho. Queridos, brincadeiras à parte, né? Interação é bom, glória a Deus. Mas a palavra glutonaria não significa só você cometer de vez em quando o pecado de ser um gulão, né? Um glutão. Mas também o texto está nos dizendo para a gente tomar cuidado para que não aconteça de que o nosso coração se carregue de glutonaria, ou seja, de perdermos o domínio próprio, de embriaguez e dos cuidados da vida. Isso é muito importante a gente frisar. Diga comigo, cuidados da vida. Isso significa preocupações, trabalho, correria da vida, correria do dia. Bom, e venha sobre vós de improviso o quê? Aquele dia. Jesus, na salvação que nos deu, disse, há um dia específico, um dia de salvação, e um dia também de prestação de contas. Bom, versículo 35 diz, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, quando? Em todo tempo. Que jeito? Orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé
diante do Filho do Homem. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença. Não somente diante da sua presença, mas também diante da sua palavra. Diante da sua presença, diante da sua palavra e diante de um povo que não é o meu povo, mas é o seu povo. Para pregar uma palavra que não é minha, para um povo que não é meu, mas uma palavra que é sua para um povo que é seu. Por isso, Senhor, como um vaso nas suas mãos, eu me coloco. Como um vaso nas suas mãos, eu me entrego, para que as palavras aqui pregadas não sejam de forma nenhuma, Senhor, de sabedoria humana, mas sim daquelas que o Espírito Santo ensina a cada coração. Porque quando nós é que ensinamos humanamente falando, e esse ensino é muito fraco. Mas quando o Senhor ensina, então no profundo da alma, no profundo do entendimento, no profundo do coração, as pessoas absorvem a palavra, aumentam a fé e edificam-se na fé. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco hoje, por meio do teu Espírito e por meio da tua palavra. Amém, amém e graças a Deus. Nós estamos diante de um texto para introduzirmos esta mensagem, e é um texto onde os discípulos, além de aprenderem bastante com Jesus, estavam curiosos para saber como é que eles deveriam viver a vida deles, haja vista que o Senhor tem prometido a sua volta, o Senhor tem prometido o seu retorno. E o Senhor Jesus Cristo então disse para eles: olha, esse dia, quando esse dia chegar, o dia do juízo, o dia do julgamento, ele vai pegar muitas pessoas de surpresa. Mas por que esse dia vai pegar muitas pessoas de surpresa? Porque as pessoas estarão distraídas. As pessoas estarão distraídas em seus comportamentos. As pessoas estarão distraídas com as suas rotinas. As pessoas estarão distraídas com a maneira em que tratam seus filhos. As pessoas estarão distraídas na maneira com que tratam o seu matrimônio. As pessoas estarão distraídas sobre a maneira com que tratam o seu trabalho. As pessoas estarão distraídas na maneira com que tratam as suas finanças. As pessoas estarão distraídas vivendo o dia a dia comum. Vivendo um dia a dia como se nada fosse acontecer de melhor ou de pior amanhã. As pessoas estarão distraídas, elas não cuidarão do coração, carregarão o seu coração com glutonarias, com bebedices e com distrações dessa vida, com os cuidados e preocupações desta vida. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, é necessário nós meditarmos naquilo que está escrito. Olha para a tua vida. Eu posso dizer de mim, levantamos pela manhã, vamos para o trabalho e temos a rotina do trabalho e as preocupações do trabalho. Quando você tem grandes responsabilidades, você se preocupa mais também com as coisas do dia a dia. Seja para andar em dia, seja para pagar suas contas, seja para saldar uma dívida que você tem com pessoas e com empresas, enfim. A pessoa de bom caráter, ela quer andar certo. É ou não é, igreja? E aí a gente ocupa as nossas vidas com as rotinas do dia a dia. Não tem nada de errado nisso. Quando se trata de família, casamento, filhos, finanças, essa gestão pessoal, nós vemos também que muitas vezes estamos distraídos sem cuidar, com afinco das coisas que precisamos cuidar. E essa palavra está dizendo assim: é necessário vocês vigiarem. De que forma? Orando. Quando o Senhor Jesus está falando essas coisas, eu quero que vocês se lembrem de quem é Jesus. Jesus Cristo não é um homem comum. Jesus Cristo, depois de Adão,
é o único homem feito e formado e criado pelas próprias mãos de Deus. Jesus Cristo não é de uma descendência comum, de uma descendência adâmica, por assim dizer. Você sabe que a sua existência veio porque seu papai e sua mamãe se relacionaram, o homem depositou a semente no ventre da mulher, o ventre frutífero gerou você por causa do milagre da vida, e assim a terra está povoada. Mas Adão não foi feito de um nascimento natural. Adão foi feito do próprio milagre da criação, sendo formado e moldado e soprado pelo próprio Deus. Agora a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, que o segundo Adão veio para corrigir o que o primeiro Adão perdeu. Então, quando se fala do segundo Adão, está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo não nasceu do espermatozoide de José. Todo mundo conhece isso, glória a Deus por isso. A Bíblia diz que o anjo apareceu para Maria e falou para Maria como que seria. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo, então, o anjo diz, ele te envolverá. E você será envolvida com a sombra do Altíssimo. E o poder do Altíssimo te capacitará e você gerará. E você darás à luz a um filho. E ele será chamado Emanuel. O ente que há de nascer de ti é santo. Agora está Jesus Cristo cumprindo o seu chamado, o seu ministério. É necessário você entender que a palavra não é comum. É comum a palavra da geografia. É comum a palavra do português, da semântica, da gramática. Isso é comum. É comum você ir para a faculdade fazer um curso, seja lá do que for. É comum você aprender técnicas humanas. Mas quando você ouve Jesus, é necessário entender que não é uma palavra comum, não é um conhecimento comum. É algo espiritual, é algo que te eleva para a eternidade. É algo que mostra para mim e para você que teremos um dia final. É a palavra que diz para mim e para você, está tudo comum, mas só há uma maneira de você sair fora do comum e prestar atenção nas coisas espirituais. Que jeito? Vigiando e orando. Porque a vigilância acontece pelo ouvir da palavra. E o orar é porque você sabe que não dá para viver só no comum. Orar significa eu preciso de Deus. Orar significa eu preciso de Deus. Orar significa, se eu preciso de Deus, eu preciso aprender as coisas de Deus para eu não ficar desapercebido nesta era, nesta geração. É engraçado como somos egoístas demais. Eu nasci em 1983. Alguns aqui nasceram antes, alguns aqui nasceram depois. E normalmente a gente se acha, muitas das vezes, a última bolacha do pacote. A gente se acha como sabedor do conhecimento. A gente se acha como entendidos, em que nada vai acontecer de ruim ou pior. Tá bom do jeito que está, e se Deus quiser isso ou aquilo. A gente se acha detentor, talvez porque detentor de conhecimento, porque vemos alguns livros, estudamos, ou isso, aquilo. E nos esquecemos de que realmente naquele dia vai se cumprir que pai e mãe não te salvará, filhos não te salvará, teu marido não te salvará, nem tua esposa te salvará, e você terá que dar conta de si mesmo a Deus. Ou não está escrito isso? Então, em nome do Senhor Jesus, é tempo de a gente se revestir de humildade para entendermos o que Deus tem para nós. Diga assim comigo: vigiando e orando, para que eu me ache digno de escapar de tudo que está por vir de pior e estar em pé diante do Filho de Deus. Então veja o versículo 36 para a gente finalizar essa introdução. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas. Então evitar o quê? É só você ler um pouco antes do que Jesus está falando.
evitar o anticristo, evitar a marca da besta, evitar a condenação, evitar o inferno, evitar. Então a vontade de Deus aqui é clara para nós, é evitar. Mas eu não consigo evitar se eu não me posicionar como uma pessoa espiritual na presença de Deus. Glória a Deus. E evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos prestar mais atenção nessas coisas. Livro de Esdras, capítulo de número 1. Oh, glória! Isso foi a introdução para eu poder entrar na mensagem. Oh, glória a Deus! No sábado nós trabalhamos um pouco dessa palavra de Esdras, Daniel e Neemias, que são contemporâneos. E eu quero trazer isso em forma não de pregação, mas de ensino hoje, com a graça de Deus, para que nós possamos nos despertar quanto a isso. Nós estamos caminhando para o fim. E isso está cada vez assim mais visível, né? Está todo mundo acompanhando a inteligência artificial. Hoje eu estava renovando o meu cadastro para tirar a certidão de casamento online, essas coisas, né? Certidão de nascimento, casamento e algumas outras certidões. E aí já não é mais permitido eu fazer o meu cadastro sem a... Como é que chama isso? Reconhecimento facial. Não é mais permitido sem a digital, não é mais permitido sem reconhecimento facial, não é mais permitido. Então, você vai notar que todas as informações estão sendo cruzadas mesmo, sem atualizar a localização também do telefone, não é permitido fazer o reconhecimento. Bom, nós trabalhamos, estamos aí nas empresas trabalhando, vocês também têm lá o seu trabalho, e vocês podem ter contato com isso. Eu me lembro que em algumas empresas, a pessoa, o funcionário, ela já não entra mais sem o reconhecimento facial. Não entra mais. Aqui em Cacilândia eu não sei como é que está, mas na região do estado de São Paulo, queridos, várias regiões, está muito evoluído, muito evoluído. A pastora Thaisa trabalhava no Golden Park, né? E hoje os sistemas lá é tudo de reconhecimento facial. A gente entra no condomínio onde o Jonathan mora, se você não tiver autorização pelo reconhecimento facial, você não acessa dentro do condomínio, nem o morador. Chegará um tempo em que ninguém vai poder comprar e nem vender se não tiver o quê? A marca da besta. E é claro que nós precisamos falar disso. Por quê? Para que este dia não nos pegue de surpresa. A gente tem que estar ciente de que enquanto estamos nesta vida, o nosso propósito maior é a nossa salvação. Amém? Oh, glória! Aonde tem novos céus e nova terra. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Queridos, entendemos que nessa vida a decisão mais importante que nós temos é decidir pela nossa eternidade. Decidindo pela eternidade, então vamos decidir as coisas secundárias, que a Bíblia chama de demais coisas. Se nós decidimos pela nossa salvação eterna, e não pela nossa condenação eterna, mas pela nossa salvação eterna, se nós já resolvemos isso de todo o coração, o que vai acontecer? Colocaremos toda a nossa esperança em Deus. E quando colocamos toda a nossa esperança em Deus, haja o que houver, venha o que vier, eu vou obedecer a Deus. Glória a Deus. Então veja que é obedecendo ao Senhor que nós vamos consagrar ainda mais a nossa entrada no reino celestial. Vamos lá. Resolvendo a minha vida espiritual, resolvendo a minha salvação, o que eu preciso fazer? Preciso honrar a Deus, respeitar a Deus e observar tudo aquilo que Ele manda eu fazer, para que as minhas orações não sejam impedidas diante dEle, mesmo eu estando com a minha salvação resolvida, sabe? Se eu começar a tropeçar e falhar em alguns pontos,
A Bíblia diz, então a minha oração não será ouvida. Vou dar um exemplo claro. Eu resolvi minha salvação aceitando Jesus Cristo como meu fiel Senhor e Salvador, o Salvador da minha alma. E a Bíblia diz assim, agora você tem que aprender a andar no seu matrimônio, Rafael. Aí está eu e minha esposa vivendo a nossa vida. Casamento tem suas dificuldades, tem ou não tem? Aí chega um momento na minha vida em que eu já não quero mais entrar em acordo com a minha esposa, e a minha esposa não quer mais entrar num acordo comigo, e a gente se ofende. A gente começa a puxar cada um para um lado e tal, e aí chega um momento de ofensa. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, se não me falha a memória, para que eu devo respeitar bastante o meu matrimônio, coabitando com a esposa de forma sábia e inteligente, sabendo também que ela é o vaso mais frágil, e eu devo corrigir as situações para que as minhas orações não sejam impedidas. Estou resolvendo a minha salvação, e eu tenho que tomar cuidado, ainda dentro da minha salvação, para não perdê-la. Eu tenho que tomar cuidado na maneira como eu vou agir, na maneira como eu vou tratar. Por quê? Porque senão o Senhor vai olhar para mim e vai falar assim, você me adora mesmo? Você me ama mesmo, mas a hora de perdoar, a hora de corrigir situações, a hora de colocar pingos nos is, e ser responsável, ser diligente, vigiar e orar para que você não seja distraído, você não tem feito. Então a Bíblia está dizendo, assim como eu te dei como prioridade a salvação, cuida da sua salvação como prioridade, porque ela é prioridade. Amém, queridos? Todo mundo comigo está entendendo essa palavra? E agora o que acontece? Eu preciso também acreditar e depositar a minha fé em Deus para as demais coisas, para as coisas secundárias, já que eu estou resolvendo a minha salvação, já resolvi e agora eu preciso obedecer. Bom, não sei, aqui ninguém nunca me ofendeu, graças a Deus, mas se viesse a acontecer, tipo alguém me ofender, e por mais que eu fique irritado e nervoso, qual que é o mandamento? Perdoar aqueles que me ofenderam. Agora, caso também eu não perdoar a pessoa que me ofendeu, tipo assim, eu agir com egoísmo e pensar da seguinte forma, irmão, Deus sabe de todas as coisas, fulano ou ciclana vai pagar, e Deus sabe, está escrito que semear aqui vai colher aqui, sei o quê. Bom, eu posso até estar dizendo a verdade, o que faz aqui se paga aqui, eu posso até estar dizendo a verdade, mas se o meu coração não ir para a humildade, se o meu coração permanecer na soberba, o que a Bíblia diz? Se você não perdoar do íntimo lá, ó, o teu próximo ou o teu ofensor, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então diga assim comigo, prioridade cuidar da salvação. Olha que o texto está dizendo, cuidado para que o vosso coração não se encha de glutonaria. Poxa, um negocinho tão simples, comer todo mundo come todo dia. Quando a gente está meio numa dieta, né, a gente não come todo dia, mas é normal para nós. A gente sabe que tem energia o suficiente no nosso corpo e o nosso corpo se sustenta. Mas é raro a gente ficar assim por muito tempo. Uma coisa simples, comum. Então ele falou de uma coisa tão simples que é a comida. Agora, mais preocupante ainda são essas coisinhas que realmente contaminam a nossa comunhão com Deus. E o Senhor Jesus está falando assim, vigiai e orai para que você possa escapar desses probleminhas aí. Então, em nome do Senhor Jesus, é tempo da gente orar. É tempo da gente permanecer em oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então veja isso. Pastor, eu começo a orar, mas não consigo. Para de graça, vai orar mesmo sem conseguir. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, não sei lá o que. Eu também não sei o que está acontecendo, mas você vai orar ou você não vai? Testemunho do pastor Júnior Bola, pregava nos Gideões. Foi pregar numa determinada cidade. Chegando lá, o pastor local falou, pastor, que bom que você está aqui, você vai ajudar a gente numa campanha. Ô glória, vamos lá, ué.
Ó, a gente está numa campanha na casa de uma família. Aconteceu assim, eles são fiéis, são da igreja, mas a filha ficou muda de repente, nós não sabemos o que é. A filha está com um probleminha de saúde, ficou muda e não fala mais. Eu não lembro aqui a idade da menina, tem que pegar lá a mensagem dele para ver a idade da menina. Mas vamos lá, 9 anos de idade, a menina ficou muda, não falava mais. E aí ele aceitou o convite, foi participar das orações, porque ele ia ficar ali alguns dias. E aí ele foi para a casa dessa família, no horário determinado, junto com a equipe de intercessores da igreja, mais o pastor. Chegou lá, amém, glória a Deus, aquela saudação. Vamos orar, irmão, vamos fazer campanha, próximo dia da campanha, enfim. Na família, começaram a orar e tal, 5 minutos, 10, e o senhor não falava nada, 15, 20, 30 minutos, ele já estava suando. E ele falou, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o senhor sempre me mostra, o senhor sempre abre a minha visão, o que está acontecendo? E o senhor não fala nada. Esse demônio vai sair daqui, esse demônio isso, esse demônio aquilo. Não. O Senhor me mostra onde está, qual que é o problema. Bom, 40 minutos que ele já estava ensopado, dia de calor. Aí o Senhor falou assim, pode parar as orações. Falei, mas Senhor, por quê? Porque está todo mundo orando, menos o casal. Está todo mundo orando, menos o casal. O casal estava lá, amém, sim, orando, daquele jeitinho deles. Aí o Senhor pega e mostra para ele o porquê. O Senhor falou assim, olha, eu permiti essa situação para que eu tratasse com eles, porque eles são meus servos, para que eles voltassem para a minha presença. Então, a prova que eu estou permitindo é para que eles sejam aprovados. A prova que eu estou permitindo é para que eles não se desviem mais, mas retornem para a minha presença. Só que aconteceu isso para que eles fossem despertados na oração. Porém, eles chamaram a igreja, chamaram os intercessores, chamaram as irmãs, chamaram o pastor, mas eles mesmos não movem uma palha no mundo espiritual da intercessão. Isso é forte, não é, irmãos? Vocês concordam que isso é forte? Nós, muitas das vezes, pedimos oração, mas nós mesmos não oramos. Ai, me ajuda em oração, mas nós mesmos às vezes não oramos. Às vezes estamos diante de uma situação, podemos ser firmes naquela batalha, mas nós preferimos nos acovardar, muitas das vezes, e pedir socorro ou pedir unidade. E Deus está dizendo, muitas das vezes para nós, queridos, que é tempo de vigiar e orar, para que possamos escapar de muitas situações, inclusive essa dos tempos finais, e nós nos acharmos dignos e também estarmos de pé diante do Filho de Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Aleluia! Olha só esses registros agora. Livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse o quê? A palavra do Senhor por boca de quem? De Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Até aqui. Abra comigo, por favor, em Daniel capítulo 9, versículo 2. Coloca na tela Daniel capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, volta no versículo 1, por favor. No primeiro ano de Dario, Ciro e Dario são contemporâneos, um reinava na Pérsia, outro reinava na nação dos Medos, Medos e Persas. Já ouviu falar de tapete persa, joias persas, enfim, essa nação antiga aí. Enfim, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, versículo 2 agora, por favor. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta, o Senhor está despertando o espírito de Ciro, que é contemporâneo de Dario, e eles estão no mesmo período de cumprimento da palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias.
em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém. E era de 70 anos. Daniel está dizendo, eu entendi pelos livros, eu entendi pela Bíblia, eu entendi pela palavra de Deus, que os anos em que eram para acabar as assolações, acabar o sofrimento, o ano em que era para acabar o sofrimento, era essa época. E Daniel então entende que a assolação não terminou. Daniel entende que o problema não acabou. A promessa era para se acabar o problema. A promessa era, vou te dar vitória. A promessa era, vou te tirar da miséria. A promessa era, eu vou acabar com a escassez. Essa era a promessa. A promessa era, restituirei vocês. Mas a promessa não se cumpriu. Agora Daniel vai ter um incômodo, e vocês vão se lembrar do incômodo dele. Ele fica 21 dias incomodado, orando e jejuando por 21 dias. Quantos dias? Então o propósito de Daniel não era apenas receber mais de Deus e ficar lá vão ter. Não, ele se preocupava com o cumprimento da promessa. Agora, em Esdras, capítulo 1, versículo 1, que nós acabamos de ler, para que se cumprisse a palavra do Senhor que ele falou por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro. Olha isso. Daniel começa a orar, Daniel começa a dizer, Pai, aviva a tua obra. Pai, cumpra a tua palavra. Pai, o Senhor prometeu que faria, mas acabou não fazendo. O Senhor falou que agiria, mas acabou que eu não estou vendo as tuas ações. Então escuta uma coisa. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em que lugares? Nos lugares celestiais. As nossas bênçãos estão determinadas sobre nós. Mas somos nós que acessamos no reino do Espírito as bênçãos, para que essas bênçãos sejam liberadas sobre a terra. O que é ligado na terra é ligado no céu. Eu preciso orar em nome do Senhor Jesus na terra para abrir caminho ao céu. A promessa está sobre a vida deles, mas ainda ninguém havia aberto o caminho para um despertar de alguém. Então a Bíblia ensina que enquanto um está orando, jejuando e sacrificando por 21 dias, Deus está fazendo uma grande obra na vida de um rei, para que esse rei fosse despertado no espírito. O Senhor despertou o espírito de Ciro, que fez passar então um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, olha só, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Aleluia, ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares e que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Quem despertou? Quem estava orando? Daniel. Deus desperta um rei, através da vida de um rei, Deus desperta outros homens, outras mulheres. Alguém estava orando para que o Espírito Santo despertasse o espírito das pessoas. Se você quer, aleluia, o cumprimento da promessa, se você quer, se eu quero, se nós queremos que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, nós precisamos orar e vigiar, nós precisamos orar e pedir, porque quem pede, recebe. Oh aleluia, quem busca, encontra, e quem bate, se abre, diz as Escrituras. Eu preciso me posicionar em oração, para que Deus venha fazer uma obra na minha vida e na vida daqueles a qual eu intercedo.
Clamor pelas causas impossíveis, como já foi trabalhado em várias semanas aqui, nós devemos entender que clamor por causas impossíveis tem essa conotação mesmo. Eu vou orar para que o impossível seja possível. Se não é Deus despertar o espírito de Ciro, eles nunca iam sair do cativeiro. Se não é Deus fazer aquela obra, eles jamais sairiam daquele cativeiro. Agora preste atenção em algo que eu vou... Oh meu Deus, a gente vai ensinando aqui, vai pregando. Irmãos, fiquem em paz, 9h30 nós já vamos para casa, são 9h15. Se eu não conseguir nem terminar a mensagem hoje, eu creio que a semente que foi semeada vai ficar no teu coração. Crê nisso? Glória a Deus. Eu fico preocupado porque realmente não dá para trazer tudo. Porque a gente vai sendo inspirado pela palavra, irmãos. Aí eu quero mostrar outros textos além daquilo que eu já anotei no meu esboço. Aí não dá para terminar, né? Oh, glória. Escuta, queridos, escuta por favor. Deus despertou o espírito daqueles que também ouviram a palavra. Olha só isso. Algo espiritual tocando no que é natural. Ninguém abre portas espirituais a não ser Deus. Vamos lá para Daniel capítulo 1, por favor. Daniel capítulo 1. Eu quero mostrar isso para vocês. Você pode se matar de trabalhar. Você pode se matar de estudar. Você pode graduar, fazer cursos, mas se o teu foco não for a vida espiritual, você vai se desgastar na vida e não vai chegar a lugar nenhum. Ouça bem essa palavra, por favor. Aleluia. Coloca na tradução NBV, Daniel capítulo 1, versículo 5. Versículo 5. O próprio rei escolheu a comida que devia ser dada aos jovens. Diga comigo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todo mundo conhece essa história, amém? Sadraque, Mesaque e Abidnego, glória a Deus. Bom, o próprio rei escolheu a comida que devia ser dada a eles. Tudo do bom e do melhor, da própria dispensa do rei, vinhos e carnes, eles deveriam se alimentar dessa comida por quanto tempo? Por 3 anos. Quando terminasse o treinamento, passariam a servir o rei. Quando terminasse o quê? O treinamento. Bom, versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é o mesmo que Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ouça-me, por favor. Versículo 8, coloca na tela. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Versículo 9. Sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e bondade por ele. Daniel se posicionou em agradar a quem? Quando ele se posiciona, Deus toca no coração de um oficial do rei. Em outras palavras, eles vão receber treinamento, eles estão agora sendo ingressados na melhor faculdade da face da terra daquela época. Seria como se fosse Harvard de hoje. Amém, gente? Quantos aqui já fez algum curso técnico? Glória a Deus. Fez curso, fez faculdade. Quem aqui já fez curso de manicure, nail design? Isso, glória a Deus. Cabeleireiro, tem? No. Qualquer curso de vendas, lojista, tem? Tem. Amém, lá em cima tem, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Presta atenção nisso. Eles estão indo para os melhores cursos existentes na terra. Iam aprender a falar em outras línguas de outras nações, iam aprender a cultura babilônica, eles iam aprender português, matemática, semântica, tudo que você pensar. Física, química, eles iam aprender a fazer bomba atômica lá. É sério, a bomba atômica chegou depois, né? Mas estava lá já mais ou menos
para surgirem. Agora, eles falaram assim, tudo isso é muito bom, mas a gente vai preferir agradar a quem? Sem Daniel saber, Deus toca na vida daquele homem lá, do supervisor. Agora, olha só o contexto, por favor. E disse o chefe dos eunucos, versículo 10. Apesar disso, Aspenaz ficou alarmado com a sugestão e disse a Daniel, eu tenho medo do rei. Ele já determinou o que vocês devem comer. Se o rei os vir magros e fracos em comparação com os outros rapazes da sua idade, vai mandar cortar a minha cabeça, porque não obedeci às ordens que ele me deu. Daniel procurou o mordomo que o chefe dos oficiais tinha indicado para cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias, e disse, peço que o senhor faça uma experiência com os seus servos durante quantos dias? 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Quando terminarem os 10 dias, compare a nossa aparência com as dos outros rapazes que comem a comida fina dada pelo rei. E decida se deveremos continuar com a nossa dieta de legumes e água ou não. O mordomo acabou concordando com a sugestão deles por 10 dias. 10 dias depois, Daniel e seus 3 amigos estavam com melhor aparência, mais fortes e saudáveis que os rapazes que haviam comido das comidas finas dadas pelo rei. Depois disso, o mordomo só lhes deu legumes e água, deixando de lado a comida especial e o vinho dado pelo rei. Quanto tempo durou esse jejum aí dos alimentos? Não, 3 anos. Amém, gente? Vamos lá, versículo 5, põe na tela de novo, por favor. Detalhes, diga comigo, detalhes. Ai, eu fiz um jejum de 21 dias de Daniel. Ah, vá te catar, só. Faz de 3 anos. Faz de 3 anos, irmão. Faz de 3 anos, irmã. Amém? Aí, pastor, não está lá o jejum de 21 dias? Claro que está lá o jejum de 21 dias. O bonito do Daniel já tinha beirando uns 80 anos de idade. Aqui ele está com entre 17 e 20. Mas eu quero ver valentia para ficar 3 anos no jejum de legume, igual eles ali. 3 anos, amém? Diga comigo, 3 anos. Olha lá, está lá escrito, por 3 anos. Amém? E o tempo da faculdade deles, quando terminasse o treinamento, não era 4 anos, era 3 anos. Inclusive era tempo integral na faculdade babilônica. Agora, olha só aqui, nós vamos para o versículo 16. Oh, glória! Depois disso, o mordomo só lhes deu os legumes e água, deixando de lado a comida especial e o vinho dado pelo rei. Deus deu aos 4 rapazes, o quê? Sabedoria e inteligência para aprenderem toda a cultura e a ciência de sua época. Além disso, Deus deu a Daniel uma capacidade especial para interpretar os significados dos sonhos e visões. Quando os 3 anos de treinamento terminaram, o chefe dos empregados levou todos os rapazes diante do rei Nabucodonosor, conforme as ordens que tinha recebido. O rei conversou longamente com cada um deles, mas nenhum dos rapazes impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, eles passaram a servir o rei. Versículo 20. E em todos os assuntos que exigiam conhecimento e capacidade de julgar, o rei descobriu que os conselhos daqueles 4 rapazes eram melhores que os dos magos e astrólogos do seu reino. Conhece mesmo a história de Daniel? Vai pensando que é só 21 dias e o céu já está aberto. É 3 anos de treinamento.
é dia a dia, levantando cedo, se dedicando, estudando, meditando, trabalhando, orando, sacrificando, não participando de manjares do mundo. Eles estão ali honrando a Deus. Agora preste atenção, haveria então uma preparação na vida deles, para que quando chegasse a idade correta, praticamente 70 anos depois, aleluia, eles pudessem ser gigantes espirituais em orações, para despertar não somente o espírito de um rei, pela graça de Deus, mas despertar uma geração inteira que viria para reconstruir os muros de Jerusalém. Agora, igreja, ouça-me, por favor. Nós começamos a ler Esdras, como eu estava dizendo, comecei a falar de uma introdução, como eu gostaria que isso aqui fosse a consagração às 6 da manhã, porque a consagração às 6 da manhã, nós iríamos até às 10 ou até o meio-dia e poderíamos concluir essa mensagem. O que eu quero dizer é, você pode se graduar humanamente falando, mas se você não tiver favor divino, a porta não se abre. Você pode se graduar, seja no cursinho mais simples, numa graduaçãozinha um pouco mais elevada, ou numa graduação muito mais elevada. Mas eu quero te dizer, queridos, em nome de Jesus, eu conheço aí, homens e mulheres que já estudaram direito e trabalham como assistente administrativo e não exercem a sua profissão de sonho. Eu conheço pessoas que estudaram administração e foram a fundo nos seus estudos e hoje são faxineiros. Você pode fazer pesquisa e você vai encontrar essas histórias, mas eu já vi crente, aleluia, que faltava até dentes na boca, Deus pegando ele lá de baixo e colocando ele lá em cima. Eu já vi pessoas capacitadas na oração, no jejum e na vida espiritual, aonde Deus disse assim: vou tirar você de último da fila e vou colocar você como próximo a alcançar o teu milagre. Eu vim aqui para dizer, em nome do Senhor Jesus, você está se capacitando, faz bem, dê graças a Deus, mas inclua isso, o teu projeto diante de Deus, porque sem Deus, nada nós poderemos fazer. José de Arimateia era senador, mas o texto diz assim: senador? Uau, senador, temente a Deus. Cornélio, centurião do exército, pensa num general, temente a Deus. Vai Naamã, guerreiro capacitado, Naamã, general honrado, diz a Bíblia, honrado, rico e próspero, enfermo, leproso e estava morrendo. Não interessa o grau de graduação que uma pessoa tem, sem o favor de Deus ela não vive, sem o favor de Deus ela não é curada, sem o favor de Deus ela não prospera, sem o favor de Deus ela não vai. Por isso eu vim dizer que quando Naamã ouviu a menina dizer: por acaso não há profeta lá onde Deus habita? Ele falou assim: eu vou lá fazer um teste. E quando ele recebeu o favor de Deus, ele recebeu o seu milagre. Ele não perdeu aquilo que Deus já o havia concedido, sabe? Mas ele ganhou a salvação da sua alma. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Oh, glória! Consegue botar a mão no seu coração? Irmãos, oh glória! Quem percebeu que eu nem comecei a pregar? Perceberam isso? Não estou falando isso aqui para gabar não. Se eu for entrar na história de Neemias, a gente vai ter que ficar algumas semanas aqui. Concorda, pastor? Falei, introdução, não consegui seguir com a mensagem. Mas eu creio que aquilo que foi falado foi semeado no nosso coração hoje. Em nome de Jesus, eu quero que você ore nesses poucos minutos aqui. Curva a sua cabeça. Começa a falar com Deus. Pai, eu sei que eu já me graduei, eu sei que eu fui treinado, eu sei, mas eu preciso, em nome de Jesus, da sua graça e do seu favor. Ah, queridos, você pode ser uma grande pessoa hoje no sentido humano. Você pode ter alcançado sonhos e projetos, mas por favor, volta para a humildade para dizer assim: Deus, eu até conquistei, mas me afastei do propósito. Eu não quero me afastar do propósito.
Começa a declarar isso para Deus agora, de todo o seu coração. Ah, Senhor, agora que eu te encontrei, eu não quero abrir mão da minha fé nunca mais. Você e Deus, queridos, você e Deus. Você e Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a
Que o Senhor desperte a nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. Pastor Celino, pode encerrar aqui. O Brasil do Senhor Jesus, 1, 2, 3. O Brasil!